Livre FM 98.5, a rádio de todas as estações. Eu sou André Barros e vou estar conduzindo hoje e, como sempre, esse podcast com vocês na rádio de todas as estações. Hoje, dia 19 de janeiro, um beijão para Carmen Quinas, que está de aniversário hoje, está completando não sei quantos anos, não importa, mas ela está de aniversário hoje. Ela é dona da escola Carmen Quinas, que é uma das patrocinadoras aqui do nosso programa também, do podcast. Gostaria de falar também da Casa Gerânio lá do Cassino, que eu vou estar oferecendo um curso gratuito de teatro nesse dia 23, 24 e 25. É um curso prático, gratuito, que tu vai começar na terça-feira, vai continuar na quarta e na quinta-feira. Tu já te apresenta, é um curso direto ao ponto mesmo, sem enrolação. É para tu sentir se tu gosta da coisa do teatro ou tu não gosta. Hoje estou muito bem acompanhado aqui com uma menina que tem o nome da minha esposa. O nome dela lindo. É um nome lindo, ela mesma falou. É a Gabriela, que está representando aqui o Centro Auditivo Som e Voz, uma empresa que está em Rio Grande, mas começou lá em Pelotas, tem 14 anos de existência, abrange aí 13 municípios da nossa região sul. E a Gabriela, que mora em Pelotas, é de Bagé e está aqui em Rio Grande, porque atende Rio Grande, vai estar falando um pouquinho sobre o trabalho desse Centro Auditivo Som e Voz. Boa tarde, seja bem-vinda. Boa tarde, muito obrigada pelo convite. E eu quero dizer que em junho completamos 15 anos de existência. É mesmo? Isso mesmo, a clínica está completando 15 anos, sendo que destes 15, 12 anos estamos atendendo em Rio Grande. Começou lá em Pelotas, mas em seguida já veio para Rio Grande. Já viemos para cá e atendemos, né, em várias regiões, mas em Rio Grande nós estamos há 12 anos já aqui. Lá em Pelotas vocês têm duas lojas, no centro e no shopping. Isso. E aqui vocês na General Neto. Na General Neto. A gente nos mudamos ali para Neto tem um ano, até fizemos agora, dia 13 de novembro, um ano que estamos ali no nosso endereço. E quanto tempo tu estás na Som e Voz? Eu fiquei trabalhando com eles 1 ano e meio, me retirei por 2 anos e agora eu retornei desde novembro. Aí desde novembro eu estou de volta à equipe, sendo um membro da Som e Voz. Qual é a tua função lá dentro? Eu sou fonoaudióloga, eu sou formada pela Ubra Canoas, né? E eu vendo e adapto aparelhos auditivos, né? Faço os exames, mas também tem outras colegas que são já especialistas só em realização de exames auditivos, mas vendas e adaptações de aparelhos auditivos é comigo com minhas outras colegas, né? Mas aqui em Rio Grande sou só eu a única fono que executo todas essas funções. A fonoaudiologia, ela é muito ampla, né? Ela abrange várias áreas, até pessoas que têm problema de dicção. E o nome do centro auditivo de vocês é Som e Voz, que trabalha com a voz também? Nós trabalhamos, a gente já trabalhou até com crianças com problema de linguagem e tudo mais, mas hoje nós estamos focados somente na parte auditiva. E o som faz parte a gente muta o som e faz com que tu compreenda o que está sendo ouvido, né, de uma forma clara. Então é por isso o nome da clínica, mas nós trabalhamos já assim com terapia vocal, com terapia de linguagem, mas somos um centro clínico especializado em problemas auditivos. Gabriela, nós vamos falar bastante sobre o Centro Auditivo Som e Voz, mas eu gostaria de saber contigo, eu sou uma pessoa muito humana, assim, eu sou da área humana. Por que tu é jovem, tu não tem 25 anos? Tenho 28. 28 anos, parece mais nova. Muito obrigada. Por que tu decidiu entrar nessa área da fono, que é uma área tão difícil aqui em Rio Grande? Eu não sei, que é muito complicado. Agora que existe, porque às vezes as pessoas, antigamente, quando eu era mais novo, as pessoas tinham que sair de Rio Grande para procurar um especialista. Hoje a gente já tem à nossa disposição alguns. O que te fez lá em Bagé, cara, eu quero estudar, quero ser uma fonoaudióloga? Nem eu sei, na verdade. Eu tive o primeiro contato com a fonoaudiologia foi quando a minha bisa, ela sofreu um AVC e ela precisou de uma fono, tá, para a área da deglutição, e isso me encantou, mas... Para a área para comer? Para comer. Ela teve um AVC e teve dificuldade, né, em se alimentar, ela não conseguia mais tomar uma água sem se engasgar. E ela poderia fazer uma pneumonia aspirativa, e aí os pacientes que desenvolvem pneumonia, eles podem ir a óbito, né? É a única área da fono que mata, que é a parte da disfagia. E eu tive esse contato, mas eu era muito criança e ficou isso. E quando eu prestei vestibular para odonto, na Ubra de Cachoeira do Sul, e eu passei, e aí eu fiz menos de um semestre, larguei.
Aí eu passei em engenharia agrícola no FSM, aí eu cursei durante 1 ano e meio e falei, não, eu gosto da área da humanas, eu quero um curso que eu possa lidar com gente, eu gosto de pessoas. E aí a fonoaudiologia apareceu na minha vida e aí eu cursei a fono. E aí vim parar logo depois de formada, deu menos de 3 meses, eu já estava em Pelotas trabalhando na Som em Voz. Realizada? Muito, muito. Eu amo o que eu faço. E isso é essencial para qualquer profissão, né? Com certeza, né? Isso é essencial para qualquer profissão, já disse a Gabriela. Eu tô assim, me sentindo meio ignorante, Gabriela, porque na minha limitada concepção do que um profissional da fono faz, era só aquela parte das crianças que tem gagueira, ou aquelas crianças que não conseguem pronunciar o R pelo L, aquelas coisas assim, mas abrange muito mais coisa. Não, é uma área incrível. Tem fono forense, tem a fono da disfagia, tem a fono escolar, tem a fono da audição, tem a fono da voz, tem a fono da linguagem, que trabalha com crianças autistas. Desculpa, eu parei na fono forense, cara. Como é que eu posso ajudar a polícia a desvendar um crime com a fonoaudiologia? Como é possível? E porque a gente avalia daí, mas isso tem uma especialização feita para isso, né? Então, se uma fonoforense um dia quiser participar aqui, a gente pode abrir. Alguma? Não, mas a gente pode conhecer, porque o mundo da fono, ela é uma profissão nova, querendo ou não. É verdade. Então, a gente conhece, eu conheço um professor que com certeza conhece alguém e a gente pode fazer esse trabalho mais esmiuçado, mas nós conseguimos perceber por como a pessoa se porta e por gravações, tipo, traquejos na voz. São coisas assim, é bem esmiuçado, mas é bem legal, assim, Tem uma série chamada Lie to Me, que o cara conseguia descobrir se a pessoa tava mentindo ou não, só analisando ela, assim. Será que tem alguma coisa com isso? Eu acho, mais ou menos nessa área, assim. É bem puxado para isso. Eu não vou conseguir te dar muitas informações, claro. Porque realmente isso não compete muito a mim. Mas seria bem interessante a gente trazer uma fonoforense. Isso é bem legal e é novidade. E é um campo de atuação muito bom. Todos os campos da fono são ótimos campos de atuação, com excelente retorno financeiro, que hoje em dia a gente não é só por amor, né? A gente tem que amar a profissão, mas hoje em dia pesa muito também a parte financeira. E o curso da fono, ele é pouco explorado pelas pessoas. É um curso que tem muita demanda. E se tu realmente gosta, não é só de criança, tu lida com idoso, tu lida com jovem adulto. A fono da voz, e a gente atendia lá na faculdade, homens trans e mulheres trans. Então, pra gente fazer a modulação vocal. Então, é um trabalho muito legal. Tu não é aquela coisa limitada, eu não gosto de trabalhar com criança, eu não gosto de trabalhar com gagueira. Meu Deus, mas a fono é tão ampla, né, que tu pode trabalhar em várias áreas e tem mercado de trabalho. Nossa, eu tô muito feliz com isso. Eu uso meus podcasts para aprender coisas. Coisa boa. São as aulas de graça que eu tenho aqui sentadinho nesse estúdio. Eu aprendo muitas coisas. Mas hoje eu vou te confessar que eu tô aprendendo coisa demais. Eu não fazia ideia. Eu achava, e olha só a minha ignorância, que uma pessoa trans, ela tinha que fazer uma cirurgia. Às vezes. Precisa também, sim, às vezes. Às vezes precisa, mas sim. Só com um tratamento, com uma terapia, talvez eu consiga trocar a modulação, o registro da minha voz. Isso, até se tu hoje em dia, a tua voz, por sinal, muito, muito bonita, muito sonora, né? Mas se tu não tiver... do rádio, né? A gente tem que fazer isso da vida. E aí, se tu tiver alguma coisa que tu não estivesse gostando na tua própria voz, a gente com exercícios e de modulação vocal, de posicionamento, né? Da faringe, posicionamento muscular, a gente consegue. Para atores e atrizes, então? Eles usam muito para fazer os sotaques. Eu tenho uma que foi colega minha de faculdade, hoje ela trabalha no Rio de Janeiro, ela trabalha com a Ludmilla, ela trabalha com o Mumuzinho, porque ela é fono do canto, ela é fono dos cantores, ela é fono da voz. E ela trabalha com relaxamento, ajudando também a mudar, fazer a melody. Henrique, tu não tá anotando nada, Henrique? Anota, isso é uma aula, menino. Mas que loucura isso. Então, se você vai fazer um personagem nordestino, eu vou ter que passar por uma fono. Vai. Se tu quiser desempenhar um bom papel, né?
Porque que nem quando os atores eles tentam fazer papel de gaúcho, fica uma coisa muito feia, né, na TV. Eu não gosto. Eles parecem que não sabem, né? Nunca vieram no Rio Grande do Sul, né? Sim, a impressão que e tem aí que se tu tiver um profissional que te ajude, que esteja ali ao teu lado e que mostre como é o regionalismo, né? Porque isso não é sotaque, é regionalismo pra empregar ali no dia a dia. Tipo, como é que o William Bonner e a como é que é o nome da menina? Renata Vasconcelos consegue falar sem deixar parecer que eles são carioca? Porque tu já viu o William Bonner falando fora do jornal? Ele é completamente diferente, mas ele chega naquela bancada, tu não percebe que ele é um carioca. Isso aí é a fono da voz. Ele passou por uma fono? Com certeza. A Rede Globo tem uma fono para os jornalistas. Eu tenho uma professora, que foi minha professora na faculdade, né? A Eda Franco, ela é uma excelente profissional, uma fono da voz maravilhosa, e ela trabalhava na TV Globo da RBS. Né? Ela trabalhava como fono da RBS, porque tu precisa perder. Tu vem de Bagé com sotaque, tu vai de Caxias com teu sotaque, tu vai de Frederico Westphalen com teu sotaque. Se tu vai entrar na TV aberta, tu tem que ser o mais neutro possível para todo mundo te entender, né? Então tu precisa fazer esses trabalhos de modulação vocal. A não ser que tu seja cabeça dura que nem a Fernanda Lima e não perdeu o sotaque gaúcho até hoje. O charme dela. É o charme, exatamente. É uma coisa mais ideológica. Ela decidiu que não vai perder jamais aquele sotaque e tá ótimo. Assim como a Xuxa tem uma voz infantilizada até hoje. Até hoje. Isso a gente consegue. Entrou na terceira idade com uma voz de criança. Com uma voz infantilizada. E tudo isso a gente consegue trabalhar. Isso é bem legal. A fono é uma área muito legal. Ela tem que ser explorada. Eu vou fazer ENEM o ano que vem. Vou fazer por favor, tem também na universidade particular. Tem na mesmo? UBRA. Eu me formei na UBRA. Tinha no... agora não tem mais, então nem vou falar. Aqui na região tem? Não. Em Pelotas não tem? Não tem. Pelotas não tem, em Rio Grande. Talvez por causa disso que a gente seja tão carente nessa área, né? Sim, e as pessoas não querem sair da capital e voltar pro interior, tipo Rio Grande. Quem não é de Rio Grande não quer voltar. E muitas pessoas que fazem não querem vir pra cá. Acham longe, mas é no interior que tá as pessoas que mais precisam. Porto Alegre tem um mercado, não digo saturado, mas tem de tudo. Qualquer esquina tu vai, todo mundo com a agenda lotada, porque sempre precisa de profissional, mas tipo, o interior é muito carente. É muito ruim tu ter que sair de Rio Grande para fazer um exame, para te ter uma consulta, para te ter um especialista em voz renomado, um especialista em linguagem que seja da tua confiança, sabe? Então as pessoas precisam vir mais pro interior, isso é. E não é interior, né? Rio Grande e Pelotas são cidades grandes. Pelotas é a quarta maior cidade do estado, então falta também quebrar paradigmas de o que é interior. Nós temos o maior porto, né, do sul do Brasil, então a gente nós não somos. E talvez eu até vou fazer um parênteses aqui. Talvez esse seja o grande problema de Rio Grande. Ele não é nem grande nem pequeno. A gente está meio perdido. Há décadas a gente está meio perdido para saber se a gente é uma cidade pequena ou uma cidade grande. E a gente tem características das... Somos cidade grande com pensamento de cidade pequena. E esse é o problema. Exatamente. Nossa, exatamente. Nós somos uma cidade de mediana para grande e a gente ainda tem um pensamento meio caipira. Gabriela, não vou esquecer teu nome, não tem como eu esquecer teu nome. Se eu esquecer teu nome, eu apanho em casa e dura uma semana no sofá, com certeza. Qual é o serviço, o carro-chefe desse centro auditivo Som em Voz, que já está há 11 anos aqui em Rio Grande? São as próteses auditivas, né? Nós trabalhamos com 2 marcas de próteses auditivas. São sempre externas? Não, tem as próteses auditivas internas. Só que isso vai depender muito da perda auditiva do paciente. Então, se tu tiver desejo... Eu tenho uma perda auditiva, mas eu tenho desejo de usar aquele aparelho bem pequenininho dentro do meu ouvido. Se tu não tem uma perda que comporte, não vou ter como te colocar. Então, a gente se ilude muito, né? Por causa da parte estética, somos pessoas vaidosas e a gente sempre quer o mais discreto, mas nem sempre o mais discreto cabe para todos, né? Então... E vocês trabalham com qualquer tipo de surdo? Por exemplo, a pessoa é surda de nascença. É mais difícil? Muito mais, porque se é surdo de nascença, não tem o que estimular ali. Aí o médico deveria ter visto... Como você não tem o que estimular? Porque eu estimulo, o que o aparelho auditivo faz? Ele capta o som e aí ele envia o som para dentro do teu ouvido. O som, ele vai ser transmutado ali pela... A tua cóclea, tuas células ciliadas, eles vão perceber o som que eles não estavam percebendo, porque algumas células ciliadas já estavam mortas, então ele vai enviar aquele som para dentro do teu ouvido, vai fazer que tu perceba sons que tu já não estavas percebendo, transforma esse som em outra coisa, envia pro nervo auditivo, o nervo auditivo envia pro teu cérebro, e aí tu entende, tá? É isso que
Isso está acontecendo comigo agora, enquanto tu fala. Neste exato momento. O aparelho auditivo é um dispositivo que vai, através do microfone, ele vai captar o som, vai fazer com que... Ele não vai fazer que as células ciliadas que já faleceram, que é por isso que tu tem uma perda auditiva naquela frequência específica, voltem a ver. Não, mas ele vai fazer... de desempenhar o papel dela para que tu consigas compreender aquela frequência que tu já estava com uma dificuldade. Entende? Ele vai te dar o ganho que tu estavas precisando, é isso que ele vai fazer. Eu posso perder a audição numa certa frequência? Sim, aí a gente chama de rebaixamento auditivo, aí em frequência isolada. Pode. Muitas pessoas têm, principalmente nas frequências agudas, pessoas que trabalham em ambiente muito ruidoso, começa ali numa frequência de 4, 6 mil Hz. E ele começa a não escutar mais o som agudo ou grave? Depende de onde tem a perda. Depende de onde tem. Isso mesmo. E que tipo de pessoa acontece isso? As pessoas que trabalham num lugar com uma poluição sonora, mas isso pode decorrer da idade também? Sim, a gente tem a PAIMPSE, né, que é a perda auditiva por pressão sonora e por ruído sonoro, a PAIR e a PAIMPSE, mas a gente também tem a presbiacusia. E a gente também tem outras formas de perda. A perda auditiva... Tu sabe que eu não estou entendendo nada, né, dessas palavras que tu tá falando, né? Absolutamente nada. Sim. Tu pode estar xingando a minha tataravó que eu não vou saber. Não, mas eu não tô. Eu sei, eu tô brincando. Mas a presbiacusia é a perda auditiva induzida pela idade. A partir de 60 anos, todos estamos suscetíveis a desenvolver esta perda auditiva por causa do nosso envelhecimento do nosso corpo. Se o teu cabelo fica branco, se a tua pele envelhece, se tu envelhece como um todo, por que o teu sistema auditivo não vai envelhecer? Ele vai envelhecer, mas não são em todas as pessoas que elas vão apresentar a perda auditiva. Porque tu pode dizer, Gabriela, eu conheço uma senhora de 90 anos que escuta super bem e o meu pai, aos 60, estava com uma perda que a gente tinha que gritar do lado dele e ele não entendia. Porque são vários fatores que fazem com que isso aconteça, tá? Mas a partir dos 60, tu tem maior chance de desenvolver uma perda auditiva só por causa da tua idade. O que falam também do usar o fone de ouvido muito tempo, que não sei o que causa perda auditiva. O celular te avisa disso, né? Sim, quando vai aumentar o volume, né? Isso, ele avisa disso. Porque isso aí é a PAIR, perda auditiva por excesso de ruído, né? E aí... Só que isso não vai se dar um dia que teu filho ficar jogando videogame até mais tarde com fone de ouvido, mas sim os 5 anos, 10 anos que ele ficar com fone de ouvido, escutando o fone de ouvido sempre muito alto o tempo todo. Não vai ser um dia só que vai causar essa perda, mas essa estimulação, essa porrada de som o tempo todo no teu ouvido vai fazer com que lá na frente tu desenvolva uma perda auditiva por causa do ruído sonoro. Acontece com muita gente, mas comigo eu acho que acontece mais. Eu não gosto muito de festa, né? Eu sou meio... As pessoas acham, por causa aqui da rádio, que eu sou uma pessoa muito extrovertida. Mas eu não sou nada extrovertido. Sou o contrário, eu sou bem introvertido. E quando eu vou a festas e quando tem aquele som alto no nível que eu não poderia estar conversando contigo agora, que tu não estarias me escutando, porque o som ia sobrepujar a minha voz. Quando eu saio de lá, eu fico com uma coisa... Eu não sei nem explicar o que é na minha cabeça, assim. Tipo um zunido, né? É um zunido, parece que tem parece que é água, sabe? Uma coisa muito assim. Isso é normal ou eu tenho algum problema? Não, isso é muito normal, porque a gente, principalmente se alguém fica muito perto da caixa de som, porque o teu cérebro, ele tá recebendo uma quantidade, o teu cérebro não, teu músculo, o teu ouvido, todo o teu sistema tá recebendo uma quantidade enorme de estímulo e de som. O teu músculo, ele fica contraído para tentar o tempo todo te proteger daquela porrada de som muito forte, e aí ele não relaxa, então ele vai ficar sempre ali muito, muito contraído. Por isso que tu chega em casa, tu deita e tu ainda tá ouvindo, parece que a música da festa, né? Tá ouvindo aquele som, porque tu ainda tá tenso, a tua região, teu estapédio, teu músculo estapediano, ele ainda tá fazendo muita pressão, então tu vai ter essa sensação do som, do zumbido, ou até do ouvido abafado, tapado, isso. Porque ele tá fazendo força. Não, no avião eu não vou nem falar do avião, porque o avião é um... Mas isso é por causa da pressão, né? Por causa da mudança da pressão. Olha, que eu adoro, assim, não tem comparação viajar na rodovia, viajar de avião, não tem comparação, mas é uma coisa que me perturba demais. Aquela coisa no ouvido, assim, é uma coisa que eu passei, achei que ia morrer no Rio de Janeiro por causa disso. Eu cheguei lá com uma dor de cabeça insuportável e eu sentia tudo aqui, era tudo, parecia uma coisa muito auditiva. Que tipo de pessoa, que sintoma a pessoa está tendo, que indicação
é para chegar lá eu posso ir lá ou eu tenho que ser recomendado, indicado, encaminhado por um médico? Se tu tá sentindo alguns sintomas que agora eu vou descrever e tu tá em dúvida que possa ser, tu pode ir lá, a gente faz um exame de audiometria. Com o exame de audiometria pronto e eu vendo que aconteceu alguma coisa. A audiometria é aquele que a gente faz quando vai tirar a carteira de motorista? Tu fez a audiometria? Eu não fiz, mas eu sei que quem tem carteira C e D eu sou um precisa pouco mais fazer. velho que tu, né? Então talvez não existia, tu não chegou a fazer isso. Não, que eu tenho exame de audiometria não, mas é exatamente isso. Vão te botar um fone de ouvido toda vez que tu... Escutei aqui. Isso mesmo, apertar um botãozinho, isso é o exame de audiometria. Nós podemos realizar ele lá dentro da clínica, depois que a gente fez o exame. Se eu perceber que tem alguma perda auditiva, seja ela isolada ou não, configura realmente uma perda auditiva, o que eu faço? Eu te encaminho para um otorrino da tua confiança, ou do teu plano de saúde, ou um otorrino que seja parceiro nosso ali da clínica, pra gente ver quais seriam os passos a seguir a partir disso aqui, né? A partir desse teu sintoma, a gente identificou que tem uma perda, consulta com o médico da tua confiança, depois retorna aqui se for caso de colocarmos um aparelho auditivo para teste, né? Porque o paciente sempre sai em teste com o aparelho auditivo, ele não compra na hora, a gente bota em teste e tu vê como tu te sentes. Mas é difícil a adaptação? Eu acho que não, mas para paciente difícil é difícil. Se a tua esposa te obrigar a ir na minha clínica porque ela tá dizendo que ela grita contigo que tu está surdo e que tu não me escuta, e aí tu vai lá porque ela te mandou, a gente vê que tem uma perda, vamos entrar em teste, o que tu acha? Que não sei o que, vou entrar porque ela me incomoda, mas eu escuto super bem, ela que fala muito baixo, ela que não tem uma dicção boa, esse teu teste vai ser ruim, tu não vais gostar, tu vai dizer que dói a garganta, eu já ouvi, não, tive dor de garganta depois que eu entrei em teste. Tu sabes que o aparelho auditivo não te dá dor de garganta, o paciente sente dor de cabeça, sente dor, assim, ao tocar aqui na região, que são coisas que eles inventam, tipo, eles acabam sentindo mesmo, mas por não querer aquele bem, tu entendeu? É por falta de aceitação que eu tô perdendo a audição? Ou não? Porque... Se tu tem uma perda auditiva diagnosticada e tu não bota o aparelho, é por falta de não aceitação que tu vais perder a tua audição. Isso é fato, tá? Porque a perda auditiva, ela é progressiva e ela é irreversível. Então, se a partir do momento que eu identifiquei que tu tens uma perda auditiva e tu não tratar ela tu vais continuar perdendo. É que nem a gente fala assim, as células ciliadas que já faleceram, elas não vão reviver, mas as que estão vivas, elas vão fazer um trabalho dobrado para compensar daquela frequência que não estão. E aí elas vão morrer mais cedo, porque elas estão fazendo um trabalho dobrado. Então, tu vai ter uma aceleração na tua perda auditiva. Por isso que tem que fazer exame auditivo anualmente. Se tu tem uma perda auditiva diagnosticada, tu não quer tratar, tu tem que acompanhar. Porque quando a gente vê que ela começou a correr muito rápido, que ela avançou em um curto período de tempo, muito rápido, a gente precisa entrar imediatamente com um tratamento. E o único tratamento é o uso de prótese auditiva. E a pessoa que escutou a vida toda e perde a audição, ela perde uma qualidade de vida muito grande, né? Com certeza, só que o problema da audição é que ela é uma doença silenciosa. Então tu não percebe muito que tu estás perdendo, porque tu te acostuma. Isso foi poético, né? Tu sabe, né? Problemas de audição é uma doença silenciosa. Isso dá para escrever um poema sobre isso. Não, e isso não é o encantador, mas é o que torna bonito mesmo, porque tu te acostuma. Se tu precisa de óculos e tu não usa óculos, tu te acostumou que de vez em quando tu vai fechar um olho, tu vai ver um pouco embaçado e tu vai... aquela coisa que eu faço agora de afastar. Isso mesmo, porque tu não quer usar óculos, tu não gosta, tu não te sente bem, tu não te sentiu confortável. Com a perda auditiva é exatamente a mesma coisa. Tu vai chegar mais perto da pessoa, tu vai virar o teu ouvido melhor pra ela, tu vai pedir pra pessoa falar mais alto, ou tu só vai concordar e sorrir, e a pessoa tá falando horrores pra ti, tu tá sorrindo, porque tu vai achando maneiras de tu mesmo contornar aquela situação que tu está percebendo que algo não está bom, mas que tu também não sabe muito bem o que é. E aí os pacientes geralmente nos buscam quando eles têm os seguintes sintomas. Eu escuto, doutora, mas eu não entendo. Esse é o clássico. Porque a pessoa está dizendo o seguinte, se tá eu e tu numa sala pequenininha, eu entendo tudo que tá conversando, mas num jantar com a minha família, eu já perco metade das palavras. Aí tu já consegue até imaginar que tipo de perda essa pessoa tem e quais frequências que ela já tá com esse rebaixamento, né? Ou elas falam assim, eu tenho um zumbido
zumbido no meu ouvido que parece uma chaleira, uma cachoeira, parece uma banda, parece qualquer coisa. Porque o zumbido, ele tem... Isso mesmo, um zumbido, ele tem inúmeros sonidos, né? Porque ele pode ser em frequências diferentes. Antes de eu descobrir minha hipertensão, eu tinha um zumbido. Hoje não tem mais, acabou. Claro, porque tu tá se tratando da tua hipertensão. Exato. Hoje eu tomo um remédio contínuo todos os dias, acabou o zumbido, não tem mais. Porque o zumbido, ele é um sintoma, ele não é uma doença. Então, se o zumbido apareceu, a gente tem que ver, opa, por que o meu zumbido apareceu? 90% das causas do aparecimento do zumbido é devido, não digo nenhuma perda, mas a um rebaixamento numa frequência, um rebaixamento auditivo, tá? 90%. Aí, o primeiro exame que a gente vai fazer é a audiometria, pra gente descartar a perda auditiva. Não tem perda auditiva, então a gente vai fazer exames. A gente vai ver a tua pressão, a gente vai ver se tu não tá diabético ou pré-diabético, porque também se tu tá estressado, se tu tem, eu tenho depressão, eu tomo remédio para depressão, troquei o remédio agora há pouco, vamos ver se esse remédio não é ototóxico, né? Se esse teu zumbido não é por causa disso, porque tem remédios que são ototóxicos, né? Então tu pode... Mas como contraindicação ou como efeito colateral? Efeito colateral. Olha só, eu posso... E não sei. E aí tu tá sentindo o zumbido, acha que tu tá ficando louco, porque na hora de dormir tu não consegue dormir porque o zumbido aumenta. Por quê? Porque não tem o barulho do dia a dia, porque a gente é inundado por som o tempo todo, de carro, isso aqui. A noite é um silêncio. E aí tu só ouve aquele teu grilo, aquela tua tambor dentro do ouvido. E aí tu não consegue dormir, tu tem uma qualidade de sono muito ruim. Pessoas que roncam podem ter zumbido. Pessoas que fazem apertamento dentário, que tem bruxismo, que acordam com o maxilar duro, podem ter zumbido. Então o zumbido não é doença. Sim. O zumbido tem tratamento, ele é sintoma, então a gente precisa ver o que é. É tomar um remédio para pressão, foi lá, fez a áudio, não tem nada, tem zumbido, eu vou te encaminhar para um neuro, para um clínico geral, para um cardiologista, eu tenho para onde te encaminhar, porque são eles que vão dar sequência no tratamento. E vocês fazem isso? Sim. Se eu tô sentindo alguma coisa, eu posso ir lá e fazer um exame de vocês. Faz um exame de audiometria e a partir dali a gente vai ver qual é a melhor estratégia, a gente vai traçar uma estratégia juntos para que tu fiques bem, assim, para que tu sinta saudável. Nós não somos uma empresa de venda de aparelhos auditivos, é óbvio que a gente vende, mas nós somos profissionais, somos humanos, né? Então eu não tô ali, se tu tem uma perda auditiva muito leve, tu não tem sintoma nenhum, tu foi ali só pra fazer o exame porque tu me ouviu aqui no podcast, me ouviu falando e tu quis saber. Eu não vou te empurrar o aparelho auditivo pra te vender, eu não acho isso humano, porque eu sou professora, eu não sou vendedora, eu sou fonoaudióloga, tá? Então acho que esse é um diferencial muito grande ali da nossa clínica, porque em qualquer lugar que tu vai ser atendido pelo pessoal da Som e Voz, tu vai ter um atendimento humanizado. A gente vai olhar pra ti como um indivíduo e não como um vendedor, tu um comprador. Tu não é um comprador em potencial. Tu é uma pessoa em potencial e eu vou te ajudar a sanar aquelas dúvidas, aquele teu sentimento. É isso que a gente faz ali na clínica. Tá. Foi decretado, foi diagnosticado que eu preciso de um aparelho auditivo. Perfeito. Vocês fazem a manutenção, vocês fazem não sei se é bateria, eu sei nada sobre isso. É bateria, é recarregável, recarrega, como é que funciona? Hoje em dia temos tudo isso. O aparelho é um fone de ouvido, literalmente. Todos os nossos aparelhos se conectam com o telefone celular e tu consegue escutar música, áudio de WhatsApp, atender telefonema, tudo direto no teu aparelho auditivo. Então, não é se uma pessoa jovem tem perda auditiva, assim, como que eu vou sair pra correr na rua se eu usava meu fone? Não, o teu aparelho vai te proporcionar tudo isso. Ele é mais um acessório, o aparelho não é doença, tu não tá sendo... eu sou deficiente. Não, ele é um acessório. Assim como um óculos hoje em dia é um acessório, o aparelho auditivo tem que se tornar um acessório, tá? E a gente vai escolher o modelo ideal para ti, o formato ideal para ti a partir do teu estilo de vida. Gabriela, eu não tenho destreza manual, eu não vou conseguir trocar pilha de 5 em 5 dias quando meu aparelho apitar. Então eu preciso de um aparelho recarregável. Então vamos botar um aparelho recarregável. Sim, aparelho com pilha de lítio, né? Com bateria de lítio. Então ele dura bastante, ele não vicia, que nem os nossos telefones que depois de um tempo dão uns doces, ele não vai viciar. Sim. Tem tanto intracanal recarregável quanto o aparelho BTE, que é Behind the Ear, que é os que ficam atrás da orelha, também recarregável. Então temos diversos modelos de aparelho auditivo e a gente vai achar o melhor para ti, né? E quem vai decidir isso sou eu e tu, conversando, dizendo... Porque as pessoas acham que é até invasivo, porque elas foram pra ver do aparelho auditivo e eu pergunto assim, mas tu trabalhas com o quê? A senhora já é aposentado? Qual é o teu hobby?
E eles acham estranho, mas porque eu tenho que selecionar o melhor aparelho para ti. Eu não posso te vender um aparelho pelo preço dele. Tu chegar assim, não, Gabriela, eu quero mais barato, mas tu é uma pessoa muito ativa, tu vai no mercado o tempo todo, tu vai no baile do bailinho, tu conversa com teus amigos, tu precisa de um aparelho que tenha recurso, que vai te ajudar a ouvir, que vai reduzir ruído, que vai controlar o barulho do vento, que tem pessoas que falam, eu botei o aparelho em tal loja, testei, mas o vento fazia maior barulho. Poxa, tu tem que tentar fazer com que aquilo se torne o mais natural possível pro teu paciente. Porque querendo ou não, o som do aparelho, por mais que a gente busque a naturalidade, tu tem uma memória auditiva, tu sabe que aquele não é o som que tu já ouviu, né? Então a gente não pode fazer com o paciente uma prótese, né? Isso como se eu tivesse perdido a perna. Não vai ser a mesma coisa, mas vai aumentar a minha qualidade de vida. Isso mesmo. E o aparelho auditivo aumenta muito. Tanto que tem vários estudos que falam a relação do uso da prótese auditiva quando tu tem uma perda auditiva diagnosticada e a melhora ou na cognição auditiva. Não falo melhora, mas tipo assim, diminui as chances em tu apresentar uma demência no futuro. Então isso é bem legal. Imagina, como que tu imagina que o uso de um aparelho auditivo por causa de uma perda auditiva, tu vai correlacionar isso com demência, né? Porque a gente começa a envelhecer e esse é o nosso maior medo. É se perder dentro da gente mesmo, é estarmos ali e não estarmos, né? E o uso do aparelho auditivo em pessoas que têm problemas auditivos, se tu usa, tu vai melhorar, tu vai diminuir o teu cansaço mental, porque tu não vai fazer esforço para ouvir, e tu vai diminuir a chance de tu desenvolver uma demência. E isso são estudos, tem estudo no Reino Unido, tem estudo francês, tem estudo americano, que foram feitos, um dos estudos, ele foi feito na França por 25 anos, eles acompanharam 3.900 pessoas e diagnosticaram, foi concluído, né, que as pessoas que tiveram perda auditiva não tratada aumentaram em 40% a aparição da demência, porque eu não posso te dizer que tu não vais ter demência, mas eu posso te dizer que ela apareceu mais rápido em ti, que não te tratou, do que no teu colega que estava usando o aparelho. Sim. Tu desenvolveu antes, então até isso, tu entendeu? Te ajuda. É muito importante a gente cuidar da audição. Principalmente uma pessoa que escutou a vida toda, né? Que não tinha surdez, e perder esse sentido, né? São 5 sentidos só, galera. É perder um sentido que a gente usa pra caramba, dos 3 sentidos, né? A gente usa muito a visão, a gente usa muito a audição. E desse negócio da demência eu também não sabia. Sim. Mas é interessante, né? Porque o silêncio é uma coisa enlouquecedora, né? Com certeza. E tu começa a ficar depressivo. Esses são os sintomas dos pacientes que chegam lá na clínica assim, eu não converso mais com os meus filhos. Porque eu não consigo conversar, então eu me sinto mal, porque eles se irritam, que eu fico perguntando 3 vezes o que e eu não entendo, então eu estou ficando isolado. Aí são pacientes já depressivos, que estão se sentindo, não conversam, estão isolados da família, não tem estímulo nenhum. As suas funções cognitivas, a partir dos 60, elas já vão declinando, porque é natural, né, da senescência, e aí tu não vai estimular mais nada um dos teus sentidos, que é a audição. Eu falo uma palavra aqui, se eu falar rosa, tu pode ter pensado na dona rosa, na cor rosa, na flor rosa, tu lembrou de um dia quando tu comprou uma rosa para o teu cérebro se inundou de percepções, tu entendeu? E aí tu vai perdendo isso. Sim. Como que tu vai estimular? Não adianta só tu fazer palavra cruzada, porque tu fica quietinho e não fala com ninguém, se tu não vai estimular todas as outras áreas do teu cérebro. E a linguagem, ela estimula a inteligência, né? Com certeza. Lacan já dizia isso, né? Que a inteligência se forma a partir da formação da linguagem. Então a audição é muito importante. Gabriela, gostaria de falar mais alguma coisa? Bom, se tu quiser conversar comigo, eu posso ficar horas aqui conversando contigo. Eu aprendi bastante coisa nesse podcast, assim, tô bem feliz mesmo. Eu tava nervoso, né? Ué, não vou dizer que eu tava nervoso, que eu não fico nervoso, mas assim, eu sinto falta de ficar nervoso, na verdade. Mas eu tava assim, tipo, quando a gente vai conversar sobre um assunto que a gente não domina nada, tiveram 2 meninos aqui falar sobre futebol comigo, sem nada sobre futebol. Nada. Então a gente fica um pouco apreensivo. Mas eu estou muito feliz, muito satisfeito, porque eu aprendi bastante coisas e abriu a minha mente. Espero que tenha aberto a mente também dos nossos ouvintes, nossos telespectadores da internet, espectadores da internet, que não é assim, a gente... Eu posso falar, na minha experiência, na pressão alta, né? Eu tinha um preconceito com isso, tipo assim, como é que eu vou dizer que agora eu tenho pressão alta?
A minha vida melhorou muito depois que eu admiti que eu tinha pressão alta, eu sou hipertenso, estou tomando remédio. Tudo que eu não conseguia fazer, eu era corredor, eu fazia maratona, eu voltei a fazer as coisas que eu não fazia antes por causa disso. E é saber que a gente se cuidar, né? É uma maravilha envelhecer, porque se tu envelheceu, porque não morreu. E tu tem que envelhecer com saúde. Sim. E envelhecer com saúde começa aí. E esse tipo de empreendimento, como o Centro Auditivo Som em Voz, que melhora, deixa a tua qualidade de vida como era antes. Talvez não como era antes, mas tu vai continuar escutando. Eu acho extremamente importante. E as pessoas estão ficando cada vez mais... A principal clientela de vocês é o idoso? É, com certeza. Mas nós temos muitos jovens, assim. Eu falo jovens 18, 45, 55 anos. Essas tem idades, assim, tipo, mas a maioria, mais de 80%, é público 60 a mais. É 60 a mais. Mas tenho bastante. Tem bebês também que já nascem com uma perda auditiva, fazem teste da orelhinha, às vezes não passam, faz umbera, não passa, bebê de 6 meses, 1 ano. E pode acontecer só num dos ouvidos? Pode, a surdez pode ser unilateral, sim. Não precisa ser nos dois. Gabriela, muito obrigado pela tua presença aqui. Onde é que fica exatamente aqui em Rio Grande a Som e Voz? Som e Voz. A Som e Voz fica na General Neto, 493, na mesma quadra que o Porto de Gales e na frente da Souvenir Tintas, ali que nós estamos localizados. Bem no centro da cidade. Bem no centro de Rio Grande. E eles vão te atender muito bem atendido, e se tiver que te encaminhar, seja para um otorrino, seja para um neurologista, para um cardiologista, eles vão te encaminhar, e eles lá, pelo que eu entendi aqui, olha, meu primeiro contato é o teu primeiro contato, é o meu também. Eles é do início ao fim, né? Eles vão fazer o teste, vão fazer qual é o teu problema, e se tu precisar de uma prótese, eles vão te dar a prótese e ainda continuar com a manutenção dessa prótese. Deu um problema, aconteceu alguma coisa, pode... Vitalício. Isso é bem legal de falar, porque se a gente fala, né, de trocar a prótese, porque hoje a tecnologia ela é muito boa, né? Então ela se renova o tempo todo, então estão lançando aparelhos auditivos o tempo todo. Então, por isso que a gente fala, se tu sente necessidade de uma escuta melhor, tu comprou um aparelho, deu ali 4, 5 anos, tu quer trocar, tu tem condições de trocar, a gente tem por que te dar uma escuta melhor. Mas se tu não quiser, passou 5, passou 6, passou 8, tu quiser ir lá, continuar conversando comigo, sendo atendido por mim, tu não vais pagar por esses ajustes, né? O que tu vai pagar por acessórios, né? Mas para ajuste, para ali tomar um café comigo, tirar uma dúvida, né? Se vocês quiserem ali só para conversar e tirar dúvida, eu estou à disposição. Temos um cafezinho. A Patrícia, nossa secretária, que me ajuda muitíssimo, extremamente querida, vai atender todos vocês com muito carinho. Conhece muito, tem 28 anos, mas sabe muito essa menina. Vai lá e pode sugar ela, porque ela vai te dar bastante informações, como eu aprendi nesta meia hora, muitas coisas aqui. Gabriela, muito obrigado pela tua presença. Eu que te agradeço pelo convite. E a gente volta com qualquer assunto, a qualquer momento, aqui no podcast da Estúdio Livre FM, na Estação Livre, na rádio de todas as estações. Valeu, obrigado.